onde e como originou a vida. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. A vida, fundamentalmente. A África, o berço da humanidade. Lá surgiu com certeza a única raça humana hoje existente. Entretanto, a grande pergunta na origem do sapiens primitivo. Existiam diversos hominídeos com tipificações semelhantes, com caracterizações diversas, iguais aos primatas, sendo que todas foram eliminadas, mesmo sendo portadoras do bipedalismo e da linguagem. Com efeito, eram diversas espécies sapiens. O grande mistério até pouco tempo não revelado. A história da evolução cientificamente complexa, na essencialidade materialista e ateia, sem a mínima possibilidade da criação. A crença é um produto mitológico, fruto de culturas ultrapassadas. A mais magnífica constatação: hominídeos e primatas tiveram origem em comum em um mesmo mecanismo de evolução, como as demais espécies. Entretanto, desmonta-se a mistificação. Os sapiens não descendem diretamente dos macacos. Ambos vêm de um mesmo elo, motivo pelo qual somos parentes. Podemos dizer primos, irmãos. Todos os hominídeos, antes do desaparecimento, em suas evoluções, tiveram características em comuns: o bipedalismo, mãos liberadas para as ações, linguagem e desenvolvimento da fala. Então, as grandes revoluções sapiens. A primeira, o fenômeno do bipedalismo, ocasionada por acaso. Um dos elos solto às savanas evoluiu para caminhar eretamente, deixando sua condição de primata. A segunda revolução, a liberação das mãos, possibilitando os sapiens desenvolver a prática do trabalho. A terceira revolução, a cognição, fruto da linguagem, possibilitando as transferências das experiências. A quarta revolução, a agrícola. E a quinta grande revolução, com o nascimento da filosofia iluminista, a Revolução Industrial. Resta à sociedade sapiens efetivar a última grande revolução, que é transformar o capital liberal em capital social. A sexta grande evolução, o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento humano, pois nada justifica biologicamente. As diferenças humanas são culturais e antropológicas, não biológicas. Sabe-se hoje
por meio da biologia molecular, que existe apenas um DNA, que todas as espécies são variações do mesmo DNA, o que se denomina de um núcleo ancestral comum, de onde provém todas as evoluções biológicas. Especificamente, a origem sapiens entre as diversidades. Há 24 milhões de anos originou-se os pungíndeos. Há 8 milhões de anos originou a linha de onde vieram todas as tipificações de primatas. Por um lado, por outro, as variações de hominídeos semelhantes aos atuais humanos. As outras espécies de humanoides foram eliminadas pelos sapiens. Portanto, cientificamente fundamentado na existência de um único DNA do ponto de vista biológico. Todos os animais são iguais, incluindo os sapiens, em referência ao próprio homem. Não existem diferenças, a não serem culturais e econômicas. Como a riqueza é um produto do trabalho, existem duas formas de riquezas, uma natural, outra construída, sendo que, em última instância, a forma de riqueza considerada tão somente a construída, o carro, a casa, enfim, todas as coisas fabricadas. E como surge a riqueza? Pelo mecanismo da mais-valia, ou seja, do salário não pago pelo fruto do trabalho. As somas das diferenças não pagas produzem a concentração da renda, ou seja, o roubo, pois não foi pago a força do trabalho. Onde está o conceito da legitimidade das desigualdades? Hoje, no Estado de Direito, pois o que foi convencionado em lei não é roubo. Entretanto, o que foi determinado como legal é produto do roubo. Ou seja, o roubo é institucionalizado, motivo de ser roubo. Sendo o roubo crime, seja qual sua natureza, inclusive pecado. Não roubarás, pois terás o inferno. O que está determinado exegeticamente, pastores e padres cinicamente apontam a riqueza como bênção de Deus, entendendo Deus como ignorante, com efeito sobre todos os aspectos. Justifica-se a sexta revolução, transformando o capital liberal em capital social, ou seja, desenvolvimento econômico com desenvolvimento humano. A única ideologia saudável como perspectiva humana e social. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.